Bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma aula de história. Deixa eu comentar com vocês, eu estava esperando para poder gravar. Eu fiz a correção da lição de casa lá no plural, já joguei lá, tá? A correção das questões escritas. Deixa eu dar uma dica para vocês. Quando você for fazer a lição de casa, antes de fazer, dá uma lida, dá uma estudada antes. O ritual para você fazer a lição é esse. Você pega as anotações da aula, se quiser reveja a aula, que é meia hora de aula, pega o livro-texto do lado e vai lendo junto, se quiser junto com a aula, e aí depois vai lá e execute os exercícios. Foi interessante que teve algumas... Teve gente, e aí acho que não é questão nem de domínio do conteúdo, é uma questão de ler o enunciado. Tinha gente numa questão que colocou os problemas que os trabalhadores eles enfrentavam, o pessoal escreveu isso. E uma outra questão pedia a mesma coisa, mas com outras palavras, e a pessoa, ela não... Algumas pessoas, ela não, tipo, não entendi, não sei. E, tipo, você já tinha colocado isso lá na outra resposta já. Então, assim, é fundamental você prestar atenção no enunciado. Enunciados que pedem, são mais do que de uma pergunta. O enunciado faz 3 perguntas num texto só. As pessoas, vocês não conseguiram responder tudo, sendo que lição de casa, consulta, olha, lê, busca aula, busca nos slides que você tira print, enfim, tá? Então, esse tem que ser o ritual. Desenvolver melhor, quando eu falo, para te ajudar na desenvolver a resposta, comece com o que o enunciado está te perguntando, ajuda bastante a você ter um direcionamento, entendeu? Começa, é uma dica bem, parece besteira, parece criança, parece uma coisa fundo de 2, mas é sério, ajuda, direciona, fala, beleza, eu tenho que responder tal coisa. Putz, não sei, vai pesquisar, vai dar uma olhada, olha no livro-texto, olha na aula, mas leia o livro-texto antes, tá? Veja a aula antes, veja as anotações antes. Esse é o ritual, tá bom? Ajuda a você estudar ciências humanas, enfim, é um dos rituais, né? Eu estou te propondo você fazer isso aí, tá? Para te ajudar. Bem, dito isso, bora lá. Tá aí o tema da aula, crise da Primeira República, e não é a primeira vez que a gente fala de crise, né, da Primeira República. Se você pegar o tema de segunda-feira, quando a gente falou de urbanização e industrialismo, também tem o título Crise da Primeira República. E hoje isso vai se materializar. Vocês vão perceber os atores sociais, os grupos sociais, que vão tentar derrubar essa república oligárquica, essa república composta pela predominância de São Paulo e Minas Gerais. Eu já dei essa introdução na segunda-feira, falando da política do café com leite. E aqui eu tenho o dever de falar especificamente dos tenentes, de parte das Forças Armadas, uma força muito importante, decisiva aqui para esse movimento, para esse rompimento com a república oligárquica. Qual que é a relação dos militares com as oligarquias, com a república oligárquica? Bem, a relação não era tão boa, não. Vocês podem acompanhar alguns eventos, o contexto dessa relação, ela é desgastada bastante. Bem, primeiro, a gente pensa a chegada do Prudente de Moraes ao poder. Se você lembrar lá no início, quando a gente iniciou a falar de república, a república ela foi proclamada pelos militares, né? A palavra final para a queda da monarquia foram os militares, principalmente o Marechal Deodoro. Só que o Marechal Deodoro teve um governo complicado, daí entrou Floriano Peixoto, teve também conflitos, guerras dentro do seu governo, e aí passa para as mãos do primeiro civil, que é Prudente de Moraes. E para vocês terem ideia, ele tentou ser assassinado por um integrante do Exército, querendo a retomada do Exército no comando do Poder Executivo. É muito naquela ideia a ideia positivista, de um Estado forte, de um Estado interventor. E quem teria essas características seria o Exército, tá? O grande defensor da nação. Essa era a ideologia que estava rodando naquele período.
Então, perceba, você tem um oligarca paulista que tentou ser assassinado por um integrante militar. Óbvio, a gente não pode generalizar. Claro, né? Um cara fez, não é os militares querendo a morte dos oligarcas. Mas isso, obviamente, gera um ranço, gera uma desconfiança. O outro problema foi também a revolta da vacina. Grupos militares atrelados àquele republicanismo radical que nós vimos, os jacobinistas, eles se aliaram junto com a revolta da vacina. Você teve integrantes das Forças Armadas de baixa patente que entraram nessa briga, né, querendo uma república social mesmo. Se você for pensar que tipo de república eles querem, lembra lá da Constituição de Weimar? Lembra os direitos sociais que o Estado ele promovia? Escola gratuita, pagou material, seguro-desemprego. Então, ter realmente uma república popular mesmo. Essa era a luta dos jacobinistas, desses republicanos radicais, e que alguns militares entraram junto nessa. Tá? Então, de novo, é causar na ordem oligárquica, 1904, com a revolta da vacina. Outro problema, a campanha civilista de 1910, que foi no governo do Marechal Hermes da Fonseca, o último militar, que também teve um governo muito conturbado. Hermes da Fonseca, ele tentou dar um chega para lá nas oligarquias, a oligarquia paulista, mineira, os grandes fazendeiros que comandavam a república. Ele tentou dar um chega para lá, falando o seguinte, soldado nativa também é cidadão. Então, ele tem que participar da política. Hermes da Fonseca também, ele vai colocar a famosa política das salvações. Ele acabou intervindo nas oligarquias, então, nos estados comandados por oligarquias que foram contra ele, que não o apoiaram na sua eleição. Ele acabou intervindo. Foi nesse momento que, após Hermes da Fonseca, você tem aquela relação política do café com leite. E aí vai levar São Paulo e Minas até o final da República, até 1930, tá? como governantes. Então, percebam, a relação militares-oligarquia não é boa. Não é boa, é tensa. É cheia de episódios conturbados, cheia de episódios em que eles bateram cabeça. Tá? Beleza? Aqui eu estou fazendo uma recapitulação do que a gente viu lá atrás, eu estou puxando. Se você não lembrou, eu espero que tenha ficado pelo menos um pouco claro aí para você, que vocês tenham conseguido entender um pouquinho aí da situação que está acontecendo. Tudo bem? Só que tem um plus aí, né? E que até caiu na questão da lição de casa, quem fez a lição, que é o contexto dos anos 20. Anos 20, pós Primeira Guerra Mundial. Eu não sei se você percebeu, já terminei o slide aqui, viu, turminha? Vocês podem perceber que tem um branquinho aqui, já não tem mais nada para colocar. Quem estiver tirando print, enfim, ou quem quiser que eu repita alguma coisa, por favor, pode interromper, levantar a mão, usar todos os instrumentos aí para você participar, tá bom? Os anos 20 vai ter um impacto muito importante no Brasil, porque é pós-Primeira Guerra Mundial. E aí, a maioria acertou até quem fez os exercícios, o impacto da Primeira Guerra Mundial para o Brasil. Tinha aquela tabela das indústrias, das fábricas. Perceba, o número de fábricas aumentou. Por que o número de fábricas aumentou e, consequentemente, o número de operários também aumentou? Ora, porque o Brasil importava praticamente tudo. Máquinas, carvão até, a gente importava tudo. Então, a gente era extremamente dependente do mercado externo. E esse mercado externo não era Filipinas, não era a China, não era o México ou a África, não, era a Europa. Revolução Industrial, primeira e segunda. A segunda revolução ela distribui, mas o epicentro ali também é a Europa. Então, o Brasil necessitava desses produtos europeus, mas a Europa estava em guerra. Então, o Brasil teve que começar a produzir. O Brasil teve que começar a fazer os seus próprios produtos. Por isso, o aumento de fábricas. Está aí, ó. Primeira Guerra Mundial, você tem esse crescimento urbano. Aí você tem grupos sociais. Nossa, tá estranho isso aqui, ó. Ixi, nossa. Era para primeiro vir um título aqui. Bem, eu vou colocar tudo, tá? Aí, eu editei antes isso aqui. Enfim. Tá aí o slide todo. Quem quiser tirar print, mas obviamente que eu vou explicar tudinho, ó. Tá bom? Você teve um crescimento, então, urbano, então você começou a ter protagonistas sociais muito, muito importantes aqui. Claro, como eu falei na segunda-feira, foco é café, né?
foco é café, o carro-chefe é café. No entanto, a classe média incha, os operários vão inchando também pós Primeira Guerra Mundial e vão ganhando voz. O que incomoda muito a classe média, e eu posso colocar junto também os operários? Cara, a fraude das eleições. Né? Você não tem a representação real ali. O interior do Brasil comanda essas eleições, com o coronelismo. Por isso que eu falo aqui com a moralização da política. Essa insatisfação do modelo vigente, da política vigente. Todo mundo está insatisfeito com isso, os meios urbanos. Porque eles percebem que a força do coronel no interior do Brasil é muito forte. Eles comandam a política. A maior parte da população brasileira está no interior. Aí, turminha, é necessário, se você ainda não lembrou por que o coronel é esse grande comandante, você tem que lembrar da política dos governadores. Né? Lembrar daquela lógica do coronelismo, daquela relação entre o presidente e os governos do Estado. Aí você dá uma olhadinha lá na aula que eu tratei disso, beleza? Bem, então, todo mundo no meio urbano, classe média e operários, querendo essa moralização da política, querendo, por exemplo, o fim do voto aberto. O voto era aberto. Então, as pessoas sabiam que você votava. Então, o coronel, com o seu mandonismo, ele acabava ameaçando aqueles pobres coitados, que dependiam muito dos empregos da fazenda, certo? Vamos lá adentrar mais no meio urbano, a classe média ou os operários. A classe média, ela está descontente, não só também por uma questão política, mas uma questão também de acesso a produtos. Lembra que a economia brasileira ela é totalmente atrelada ao café. E aí, o Estado, o que ele quis? O café, o Brasil produzindo muito café, começando a ter concorrentes do mundo externo, ele desvaloriza a sua moeda. Desvalorizar a moeda, o carinha lá da Europa fala, pô, a moeda brasileira está fraca. Com o meu dólar, com a minha libra, eu consigo comprar de maneira muito mais barata o café brasileiro e de ótima qualidade. Por que isso é ruim para a classe média? Porque nem para eu ter acesso aos produtos importados. Moeda desvalorizada é ótima para exportação, é ótimo para o café. Mas e para aquelas pessoas que compram? Que depende dessa importação? Fazendeiro do café tá beleza, o cara é fazendeiro, tem dinheiro pra caramba, mas e o cara da classe média? Então tá aí esse descontentamento também da classe média com essa estrutura oligárquica focada no café. Bem, os operários nem preciso dizer, por causa das greves, os movimentos operários e dessa grande repressão feita pelo governo oligárquico contra esses movimentos, colocando partidos na ilegalidade, prendendo pessoas às vezes sem provas, e também as situações terríveis de trabalho, as péssimas condições de salário, o preço dos aluguéis, então muitas pessoas despejadas. Então essa é a estrutura, o meio urbano já roendo com as oligarquias. Tudo bem? Então esse é o contexto. Tenente não, o exército já uma cara feia para a oligarquia e o meio urbano também com cara feia para a oligarquia. Beleza? Esse é o contexto. Agora vamos para os eventos históricos. Os eventos para estourar, para a gente ir para esse movimento dentro do exército, que é o tenentismo. Tudo começa... caramba, não está editado, meu Deus do céu. Como assim? Eu faço todos tchananã. Que absurdo. Tô pé da vida. Poxa, surpresinha. Como isso aqui não está editado, Alan? Meu Deus do céu. Enfim. Vai assim, tá? Pode tirar print, mas obviamente que tem muita coisa aí por trás, eu vou falando com vocês, tá bom? Bem, vamos lá. Epitácio Pessoa, tinha até a imagem dos carinhas aqui, pelo menos pelo menos eu vou colocar aqui animações. Flutuar. Cadê? Flutuar. Pronto. Você vê também a cara deles, né? Isso, beleza. Pelo menos me ajuda aqui um pouco. Tá? Ai, que burro, Alan. Ai, que jegue. Putz, eu tinha que fazer primeiro. Enfim, você viu a imagem deles aqui, né? Na esquerda você tem Arthur Bernardes, representante de São Paulo, contra Epitácio Pessoa. Epitácio Pessoa, ele era da Paraíba e é exceção, por quê? Porque ele era vice-presidente. Rodrigo Alves tinha vencido as eleições e aí assumiu o vice, que era da Paraíba, tá? Por isso que você tem ali, dentro da República Oligárquica, um cara da Paraíba. Você fala, mano, como esse cara da Paraíba ganhou? Por causa disso. Ele era vice, tá? Bem, cadê? O que acontece?
Na sucessão, então, do Epitácio Pessoa, você tem essa disputa entre Arthur Bernardes e Nilo Peçanha, apoiado pelo Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Sul. Esse movimento aqui do Nilo Peçanha, pode anotar aí em algum lugar, se você esteja anotando, seja no Word, esse movimento aqui vai ser conhecido como Reação Republicana, tá? A Reação Republicana. Esse movimento aqui do Nilo Peçanha, junto com essas oligarquias. E pode perceber o seguinte, né? Ainda estou falando das oligarquias. Você não tem projeto político dentro dos militares. Após Hermes da Fonseca, eles ficavam muito mais nas críticas morais, como que é, lançando, o que a gente fala hoje em dia, que o Congresso, todo mundo fala muita coisa, quando a pessoa vai fazer críticas, sei lá, quando acontece uma coisa no governo, o pessoal faz aquela carta, uma carta criticando, eu esqueci o nome, tinha um nome específico, enfim, se alguém lembrar, pode falar. É como se fosse uma carta de repúdio, professor? Nota de repúdio! Isso, obrigado. Só digo com nota de... Os militares estão aí, nota de repúdio, mas aqui nessa época, só com nota de repúdio, entendeu? Mas ação mesmo, nenhuma, sabe? Só fica lá xingando, mas é o máximo que pode fazer. Bem, percebam, então você não tem, e são os militares, eles colocam para si o seguinte, nós proclamamos a república, nós tiramos o Brasil da monarquia, tipo, beleza, bacana, mas cadê vocês na competição eleitoral? Cadê vocês na política? Não tem. Bem, a gente já fez crítica, a gente já conversou sobre militar na política ou não. Aqui não vem ao caso mais de novo entrar nessa discussão. Mas o contexto da época é esse aí. Os caras falam, e aí, você proclamou isso aqui, você não está na política? Você é nada, hein, mano? Você não serve para nada. E o Arthur Bernardes, naquela época já tinha fake news, ok? Fake news. Já tinha fake news. E é sério, foi lançado no jornal que o Arthur Bernardes ia colocar fim ao exército brasileiro. Saiu isso. Se você pesquisar, pode pesquisar. Fake news. E aí, enfim, mesmo sendo desmentido, pega a fama, né? A fama pega. E aí você pensa, o Nilo Peçanha vai vencer, professor, porque, Rio de Janeiro, Bahia, a maioria das oligarquias, né? Só que, de novo, se você pegar a política dos governadores, você tem as fraudes eleitorais, né? Você tem aquela aliança com os coronéis e também aquela fraude real mesmo, né? Tirar voto, colocar para outro, né? E aí você tem a vitória de Bernardes. E o exército fica assim, mas, como assim? Fica desconfiado. Todo mundo já sabia que rolava um esquema. E aí, o que acontece? O clube militar, ele fala o seguinte, a gente quer recontagem. Faz esse pedido ao Congresso. Mas, de novo, o Congresso consegue ser eleito só naquele arranjo da política dos governadores, apoia o presidente eleito. O Congresso formado. Essa é a estrutura da política dos governadores. O presidente não tem oposição no Congresso. Então, o Congresso nega o pedido dos militares. Nega. E Epitácio Pessoa tem medo de um levante militar depois desse pedido ter sido negado. E aí ele toma uma medida extremamente autoritária. Declara estado de sítio. Declara estado de sítio. O que é estado de sítio? Eu diminuo as forças no Congresso ou fecho o Congresso, pra você ter ideia, tá? E eu coloco as forças dentro do presidente. E aí ele toma certas medidas. Que medidas radicais ele tomou? Transferiu oficiais, fechou o clube militar e prendeu o último presidente da República Militar, Hermes da Fonseca. Olha a atuação ousada do Epitácio Pessoa. Ele estava com medo de um levante militar, decreta estado de sítio. Então, o Congresso é enfraquecido, ou fecha até o Congresso, e aí ele toma as decisões autoritárias, decisões sem nenhum tipo de freio, né, que segure essa medida. Certo? Então, é como se fosse um estado de exceção, um estado de sítio. Beleza? E ele faz isso. Gente, explode o movimento conhecido como movimento tenentista. Beleza? Tá claro o que é o estado de sítio aqui? Espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, de novo, pode pausar, pode perguntar. Beleza? E qual foi o primeiro movimento que explode, né, depois dessa atitude do Epitácio Pessoa contra os militares? Foi o famoso movimento do 18 do Forte de Copacabana. O que aconteceu? No dia 5 de julho, e foi no dia 5 de julho, esse movimento aqui do Forte de Copacabana, de 1922, você tem o início do tenentismo.
O que é o tenentismo? Quem são os tenentes? São os tenentes, eles são integrantes das Forças Armadas, especificamente do Exército. Acho que não tem na Marinha não, né, Joaquim? Joaquim tá aí. Na Marinha não é tenente, né? É outra hierarquia, né, se não me engano. Tenente, acho que é uma coisa só do Exército. Joaquim dormiu, ou saiu, enfim. E aí o que acontece? São homens de baixa patente, tá? São soldados de baixa patente. Em sua maioria, muitos jovens até, beleza? E o professor, e a galera de alta patente? Então, a turma do Exército de alta patente está muito ligada ao governo central, né? Os cargos dentro do governo. Então, eles ficam muito omissos em relação a isso. Até muitos declaram ser contra esse movimento desses homens de baixa patente, que são os tenentes. Bem... Ô, professor, meu Deus. o Joaquim mandou mensagem, falou que o PC dele desligou lá. Tá. Aí ele falou que tem sim o tenente. Eu perguntei pra ele no WhatsApp, falou que tem. Mas caiu o PC, a internet dele lá, do nada. Tá, beleza. Valeu. Então aí você tem... Onde que eu tava? Lembrei. Não lembrei. Falei quem são os tenentes. Bem, isso está claro. Maravilha. História, esse movimento 18 do Forte de Copacabana. Começa a ter, lá no Forte de Copacabana, começa a ter alguns tiros para cá, tiros para lá. Lembrei. Alguns integrantes eram contra, obviamente, parte deles era contra os tenentes, então, que vão ser conhecidos como os legalistas. Aqueles que são contra os tenentes vão ser conhecidos como os legalistas. Então, tiro para cá, tiro para lá, e aí alguns dentro do Forte de Copacabana ali ficam receosos e saem 17 na rua. 17 integrantes saem na rua, achando que a população ia estar junto com eles, ia ter apoio popular, e eles iam tomar o palácio em que vive o presidente, o Palácio do Catete, conhecido, né? Onde mora o presidente da República, o Palácio do Catete. Só que, na verdade, um civil integra esse grupo de 17, por isso que fica conhecido como 18 do Forte de Copacabana. Eles marcharam, então, na Avenida Atlântica, existe até hoje essa avenida, que fica ali em Copacabana, em direção ao Palácio do Presidente, e eles são facilmente aniquilados. Só que aí fica o símbolo, né? Os mártires, aqueles que deram o primeiro início de tentar derrubar o presidente. E aí, o que acontece? De novo, estado de sítio. Mantém estado de sítio, mantém o presidente oligárquico, o representante paulista, cara, mantém pulso forte, pulso em cima, firme na sociedade, para evitar, e também dentro do exército, para evitar qualquer tipo de levante. E teve outros. E aí, outro movimento tenentista, lembre-se, o movimento tenentista vai ser sempre contra o governo central, sempre contra o governo federal, o governo do Rio de Janeiro, que é um governo oligárquico. No Rio Grande do Sul, um ano depois, em 23, estoura também um outro movimento, um outro combate, que é conhecido como Revolução Gaúcha ou Revolução Libertadora de 1923. Nessa Revolução Libertadora aconteceu um embate entre dois homens, Borges Medeiros, esse aqui da esquerda, e Assis Brasil. Borges Medeiros, ele comandava um grupo chamado Chimangos, e o Assis Brasil, os Maragatos, junto com os tenentes. Maragatos não é a primeira vez que você escuta isso. Se alguém aqui, por acaso, fala, já ouvi falar Maragatos, Revolução Federalista do Rio Grande do Sul. A gente viu lá no governo do Floriano Peixoto. O que acontece aqui? O Borges Medeiros, ele vence mais uma vez as eleições, pela quarta vez consecutiva o Borges Medeiros vence. E ele tem apoio do governo federal. Fala, bem, autonomia dos estados, federalismo, ele assume pela quarta vez. A outra você não tem oligarquias, gente, unificadas nos estados. Você tem famílias que brigam, disputam entre si. A oligarquia que faz oposição a Borges Medeiros fica pé da vida. Fala, de novo, pela quarta vez o cara ganha, e aí faz esse levante junto com os tenentes. Por que junto com os tenentes? Porque o Borges Medeiros, ele representa o quê? O governo federal. O governo federal apoia o Borges Medeiros. Certo? Até que é feito um acordo. Qual é o acordo? Tratado. Borges Medeiros, ele vai continuar, ele vai assumir o cargo de presidente, eles chamavam o governador de presidente na época.
enfim, mas assume o cargo de governador. Só que, dentro da Constituição do Rio Grande do Sul, os estados têm Constituição, para aqueles que não sabem, quando eu falei de república, eu comentei com vocês, cada estado tem uma Constituição, foi colocado na Constituição do Rio Grande do Sul o quê? Proibido a reeleição. E aí todo mundo fica em paz. Por que eu trato desse movimento? Principalmente pelo seguinte fato. Quando o Borges Medeiros, então ele entra em 26 e em 28 tem novas eleições. Não, desculpa, em 22, desculpa, em 1922 tem eleições para governador, ou não? Não, 24, aí, nossa, estou ruim de conta, hein? Ai, professor, ruim de conta. Em 24 ele vai assumir, né? Ele venceu as eleições de 23, ele vai assumir em 24, e 28 ele tem que sair, garantido isso. Mas ele consegue colocar o seu principal aliado. Então você tem, vamos dizer, uma continuidade. Quem vence para governador do Rio Grande do Sul? Getúlio Vargas. Olha o cara aqui aparecendo, né? Getúlio Vargas vence as eleições para governador no Rio Grande do Sul. Tá? E aí os tenentes que foram contra o Borges Medeiros fogem para o interior do Rio Grande do Sul. Em 24, para aqueles que não sabem, São Paulo teve um confronto, teve a Revolução Paulista de 1924. Nessa Revolução Paulista, o que acontece? Foi revogado o estado de sítio, mas o sentimento revolucionário dos tenentes não acabou. E aí, no dia 5 de julho de 1924, o que aconteceu 2 anos antes? 5 de julho de 1922, os 18 do Forte de Copacabana. Foi proposital isso, em homenagem àqueles dos 18 do Forte, o início do movimento tenentista. No dia 5 de julho, então, de 1924, com os quartéis já mais organizados, o movimento mais organizado na cidade de São Paulo e no interior de São Paulo, você tem um levante. É feito um levante para tentar conquistar o estado de São Paulo. O governador foge, ele vivia ali no Campos Elíseos, que hoje é a região ali da Luz, você tem o antigo palácio do governo do estado de São Paulo, era ali perto da região da Luz, da Praça da Luz. Ele foge com alguns soldados militares leais ao governo do estado de São Paulo. Os caras governaram a cidade por 23 dias, galera. Por 23 dias, São Paulo foi governada por esses revolucionários. E eles tentaram fazer acordos com os grandes comerciantes para manter, obviamente, o fornecimento de alimentos. Só que era impossível fornecer alimentos na cidade que estava sendo bombardeada. É isso mesmo, São Paulo foi bombardeado. Aviões vindo do Rio de Janeiro, de noite, jogavam bombas na cidade de São Paulo. E principalmente bombas na região do Brás, da Moca, regiões ali do Bom Retiro, que hoje está mais para o centro, regiões em que moravam os operários. Os operários aderam a esse movimento. Né? Se não vai ser possível fazer, que era a minoria, né? Mas se não vai ser possível fazer a revolução socialista marxista, pelo menos vamos derrubar esse governo oligárquico, esse governo comandado pelos fazendeiros aqui no estado de São Paulo. Bem, eles não suportam essa pressão, são expulsos e vão para o oeste do Paraná, região sul do Brasil, e vão se encontrar com os tenentes do Rio Grande do Sul. Dá tempo? Dá tempo. Eu vou querer mostrar para você, tem um vídeo que fala disso aqui há 3 minutos. O galo de noite cantou, toda a gente quis ver o que aconteceu. Nervoso, o galinho respondeu, papapá, a galinha morreu, papapá. O Brasil. Olha aí a industrialização, né, de São Paulo. O Brasil entra nos anos 20, ainda sob o impacto de suas primeiras greves gerais. Arthur Bernardes é eleito presidente da República. As altas patentes do Exército dão suporte ao novo governo. Mas, inconformados, os tenentes lutam por reformas na Constituição. A crise marcha pelas ruas em ritmo acelerado. A insatisfação fermenta nos quartéis. Em julho de 22, militares do Forte de Copacabana se rebelam. O
governo é rápido e duro. Manda bombardear o forte. Dos quase 300 rebeldes, 18 saem às ruas numa marcha suicida pela Avenida Atlântica. A conspiração tenentista não mais se resume às areias de Copacabana. 2 anos mais tarde, em 5 de julho de 1924, São Paulo se transforma na mais nova trincheira de luta contra o presidente Arthur Bernardes. Sob a liderança do comandante Miguel Costa, os revoltosos tomam a cidade, mas são rapidamente cercados pelos legalistas. São Paulo é castigada por fortes bombardeios. Só mostrando um pedacinho, senão eu não consigo terminar, senão eu termino muito rápido. Ia ter um historiador que ele ia falar o seguinte, que São Paulo parecia de noite, se você subia no morro, parecia um bolo de aniversário, ele falou, por causa dos incêndios, por causa dos bombardeios que estavam acontecendo na cidade. É uma história que poucas pessoas conhecem ou se lembram, mas São Paulo virou isso, ficou dessa maneira. Bem, esses tenentes saíram, fugiram para o interior de São Paulo, indo ao oeste do Paraná, encontrar os tenentes do Rio Grande do Sul, que foram derrotados, vamos dizer assim, por causa do acordo feito lá após a Revolução Libertadora. E aí, então, surge, com essa junção entre São Paulo e Rio Grande do Sul, a famosíssima Coluna Prestes. Cadê? A Coluna Prestes. O líder, Luiz Carlos Prestes, conhecido como Cavaleiro da Esperança. Qual que era o objetivo deles? Era percorrer todo o interior do Brasil para tentar fazer com que a população rural não aceitasse mais os abusos das oligarquias. Eles também rodavam pelo interior tentando alfabetizar as pessoas para que elas pudessem ser eleitoras e votar em outros candidatos. Em alguns lugares eles não eram bem recebidos porque a propaganda do governo era muito forte contra a Coluna Prestes. Então, tinha alguns vilarejos que eles eram recebidos a bala, então eles tinham que ir para outra região. Até que foram expulsos do Brasil e no exílio, Prestes e o Juarez Távora, eles batem cabeça, que são lideranças, que era a liderança dessa coluna que ganhou o nome do Prestes, que era foi o líder mais emblemático. O Prestes, no seu exílio, ele opta pelo socialismo, é ali que ele vai virar um cara de extrema esquerda, querendo a revolução, pedindo a revolução. O caminho para a melhoria dos pobres seria a revolução. Tudo bem? Aqui você tem o caminho feito, próximo slide aqui, você vai ter o caminho feito pela Coluna Prestes, tá aí, a saída de São Paulo para o interior, e aí rodaram todo o interior do Nordeste, interior do Brasil aqui, até que depois foram para o exílio, Bolívia e Paraguai. Beleza? E tá aí a situação dos tenentes, tá aí a situação do exército. E para mostrar para vocês como que o governo oligárquico ele já estava extremamente desgastado, algumas ações do Arthur Bernardes, só para deixar bem claro isso, foi um governo que praticamente ficou em estado de sítio, o governo do Arthur Bernardes, porque estoura a Revolução de 24, de novo, estado de sítio, perceba a voz do Congresso. Não existe a voz do Congresso. Não existe a voz do Congresso, que é o maior representante democrático da estrutura brasileira, É o Congresso. No Congresso você tem todos os partidos ali, você tem todos os espectros políticos que receberam o voto do povo. E você não tem aqui o maior representante democrático, está fechado. Que garante restrições dos direitos individuais. Estado de sítio, as pessoas não podiam fazer grupos no meio da rua. Era proibido fazer isso. Tá? Restrições à liberdade de imprensa, então essa interferência, olha quão autoritário que é.
Em 26 ele faz uma reforma em que centraliza os poderes nele, centraliza o poder no presidente, reforça o poder executivo. Enfim, turma, tudo isso aqui eu estou enchendo o barril de pólvora para mostrar a crise desse sistema oligárquico, a crise da estrutura São Paulo e Minas, da estrutura do café com leite. E essa estrutura vai ruir amanhã com a Revolução de 30, em que Getúlio Vargas assumirá o cargo de presidente do Brasil. Mas aí é história para amanhã. Beleza? É isso, turma. Valeu. Te cuidem. Se alguém tiver alguma dúvida, me manda uma mensagem aqui que eu entro de novo. Aí eu fico aí alguns minutos para tirar a dúvida, tá? Se ninguém tiver, bom intervalinho aí para vocês, tá bom? Valeu. É isso. Tchau, tchau. Falou, professor. Valeu. Comprou, até mais. Ah, tem lição. Peraí, tem lição. Esqueci. Tem lição. Ufa, ainda bem. Tem aí, tá bom? Mas já coloquei no site lá para vocês, fazendo no plural, tá? Não precisa mandar nada lá no site, não. É no plural mesmo lá. Mais fácil para vocês e para mim. Professor, então, eu não consegui a sessão plural. E eu já falei para a escola, eu acho que